Olá, eu sou a Ruth Catala e você que não suporta a ignorância é muito bem-vindo neste canal. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre a dificuldade de ser estrangeiro. Acreditem, não é fácil. É necessário muita garra para não desistir no meio da caminhada. Estrangeirismo não é para amador, pois não é fácil deixar sua casa, seus amigos, sua família, escola, emprego, enfim, para ir para longe e refazer tudo de novo. E talvez há quem diga, Ruth, mas o Brasil é muito melhor que Angola, que o Haiti, Guiné-Bissau, etc. Sim, pode ter razão, mas a nossa casa é a nossa casa, a nossa família é a nossa família e a nossa nação é a nossa nação. Muitas vezes é uma jornada de incertezas, desafios, lágrimas e muita dependência de Deus, pois tem momentos na vida do estrangeiro que somente Deus pode ajudar. E assim vamos lutando, vencendo, porque desistir jamais. De estrangeiros no Brasil vem aumentando a cada dia que passa. Segundo os dados mais recentes fornecidos pela Polícia Federal ao estrangeiro.org, o Brasil abriga atualmente cerca de 940 mil imigrantes permanentes, são os permanentes. Isso sem dizer que se fizerem o censo hoje, esse número já estará muito mais avançado, pois diariamente vários estrangeiros chegam no Brasil. Existem ainda dados que apontam que dos mais de 300 milhões de imigrantes mundiais, existe um número muito considerável no Brasil, atingindo quase 2%. Desse número, sendo esse ranking liderando por haitianos, ou chamados também como americanos, africanos, né, Nigéria, Senegal, Angola, Cabo Verde, etc. E do Oriente Médio, mais especificamente da Síria. Recentemente, o governo brasileiro sancionou com 20 vetos a Lei da Migração. O texto publicado no dia 25 de maio de 2017 no Diário Oficial da União regula a união e a permanência de estrangeiros no Brasil, e essa proposta tramitava no Congresso desde 2013. E entre os principais vetos está a previsão, presta atenção, de anistia para quem está em situação irregular e entrou no Brasil até julho de 2016. Essa lei, no caso, substitui o Estatuto do Estrangeiro criado durante o regime militar. Mas é importante frisar que muitos estrangeiros no Brasil vivem sem visto desejado, que é o de permanência, no caso, o de trabalho, ou talvez de trabalho de estudante, enfim. E isso complica muito mesmo a situação do estrangeiro. No caso de Angola, por exemplo, se você tem um visto de estudante, você não pode trabalhar. Se você tem um visto de trabalho, você não pode estudar. E se você escolhe o visto de estudante, precisa correr atrás de pequenos bicos para não trabalhar de forma ilegal. Isso sem dizer que o envio de dinheiro tem sido muito complicado. Então, muitas vezes, quando você vê um estrangeiro, respeite-o ao invés de pensar que ele está usurpando algo seu. Se coloque no lugar dele e veja o que você pode fazer para ajudar. Não estou falando de coitadismo, nem de esmola ou qualquer outra coisa parecida. Muitas vezes tudo o que um estrangeiro precisa é de orientação, só de uma mão para mostrar o caminho, já que no começo é tudo novo e tudo muito difícil. Muitos vivem de vistos de refúgio, e se um angolano sai do Brasil só com visto de refúgio, sem a carteirinha de estudante ou trabalho, ele não pode mais voltar para o Brasil. Ele terá que ir para a Embaixada do Brasil em Angola e pedir o visto novamente, o que está complicado, lembrando que a nova lei ainda não possui regulamentação, e isso pode demorar talvez uns 6 meses aproximadamente. E antes mesmo da lei de imigração ser sancionada, o Moscoso, um youtuber brasileiro, fez um vídeo sobre a nova lei de imigração intitulada "Tente não rir da nova lei de imigração". É sério mesmo?
E eu quero refutá-lo dizendo: tente repensar e repensar na nova lei de imigração. Nesse vídeo ele diz: imagine só se o Brasil abrisse as portas para qualquer imigrante chegar aqui e ganhar os mesmos direitos que você, cidadão brasileiro, tem. É isso que está prestes a acontecer. Essa nova lei de imigração aprovada pelo Senado, mascarada de ação humanitária, vai acabar com a vida dos brasileiros. E nós, que já sofremos há tantos anos com essa baderna chamada Brasil, vamos sofrer mais ainda. Nossa, quanto drama! Quanto drama! A nova lei vai acabar com a vida dos brasileiros. Como se os estrangeiros tivessem a missão de destruir o Brasil. Talvez pode até ter estrangeiros querendo fazer isso, mas e os que só querem estudar? E os que só querem viver num lugar diferente? E os que realmente gostam do Brasil? Há que pensar. Há que pensar. Ele fala de sofrimento como se imigrante fosse sinônimo de ameaça plena. Como se a chegada de estrangeiros no Brasil não significasse também mais intercâmbio, mais interculturalidade, mais mão de obra. Conheço um estádio de futebol construído recentemente, cujo pessoal que construiu, 80% deles são haitianos e senegalenses. Como me explica isso? Como você me explica isso, Moscoso? Isso sem dizer que entre 2010 a 2017, o número de imigrantes, o número de funcionários imigrantes no mercado de trabalho formal brasileiro aumentou em quase 150% aproximadamente. Essa lei claramente acaba totalmente com a segurança no Brasil. Você só se esquece de citar o número de estrangeiros que morrem assassinados. O Brasil está abrindo as pernas para qualquer imigrante chegar aqui e ter as mesmas condições que um brasileiro tem. Eles vão disputar seu sistema de saúde, os filhos deles vão disputar a vaga na escola com os seus. Os imigrantes poderão comprar terras igual a um brasileiro, sem distinção. Você tem noção disso? Parece bizarro, né? E qual seria o problema disso se cada estrangeiro tivesse que velar por seus direitos e responder pelos deveres? E, aliás, ao invés de tratar o Brasil como uma prostituta que abre as pernas para qualquer um, por que não tratá-lo como a mãe que tem um coração grande, capaz de albergar aquele que vem com boas intenções? Que o Brasil é abençoado com várias e várias riquezas naturais, muitas que já foram roubadas e agora vai ficar mais fácil ainda. Provavelmente as que ainda não foram exploradas serão exploradas por algum imigrante que terá os mesmos direitos que você, cidadão brasileiro. Os imigrantes que o nosso governo quer acolher com carinho. Deixa eu entender se é isso mesmo. Generalizando, chamou os imigrantes de ladrões de terras? Por favor, querido. Poderão vir tranquilamente para o Brasil terroristas, homem-bomba, assassino, procurado pela Interpol, pelo caramba 4. E convenhamos, né? O governo brasileiro, o Brasil tem muito suporte para ir contra toda essa bandidagem que virá, né? Sim, nisso você pode ter razão. É por isso que ao invés de negar os estrangeiros e de pegar os estrangeiros e colocar no mesmo pacote terroristas, ladrões e tudo mais, o Brasil deveria reforçar a segurança, principalmente relacionada ao estrangeirismo, porque senão ninguém mais vem aqui estudar, trabalhar, enfim, porque todo mundo é terrorista, todo imigrante é ameaça. Não. Bandidos não precisam vir de fora, meu querido. Você mesmo sabe que existem vários bandidos que não precisaram vir de fora ou ser estrangeiros para saquear o Brasil e seu povo. Detalhe, se o imigrante tiver filho aqui, mulher, ou simplesmente se ele só tiver uma relação afetiva com alguém, ele não pode ser deportado. Vocês acreditam nisso? Moscoso, eu nunca fui deportada, mas eu já vi alguém ser deportada. É muito humilhante, às vezes são usadas algemas no procedimento, isso para não dizer que às vezes é filmado e exibido em horário nobre. Como seria se teu filho estivesse te assistindo nessa cena, caso você fosse um estrangeiro? Eu particularmente não acho nada interessante essa cena, mas também não concordo com ilegalidades, então poderia se pensar noutras possibilidades e evitar situações vexatórias para estrangeiros. O Brasil não está conseguindo dar conta nem dos próprios brasileiros e quer abrir as portas para todo mundo vir para cá. Para todo mundo vir para cá e ter os mesmos direitos que eu, que você. Isso é um absurdo.
para você entender direitinho o que está acontecendo, o Brasil é sua casa que você mora. Imagine sua casa sem tranca na porta. E o cara vai poder entrar, comer da sua comida, ver sua televisão, pôr o pé sujo no sofá. E você não vai poder falar nada porque ele tem o mesmo direito que você. Ah, mas tem um detalhe. A conta de luz, a conta de água, é você que vai pagar. Nós vamos pagar. E caro. Seria cômico se não fosse trágico o Brasil navegando às cegas, indo para um naufrágio. Quando você fala isso, primeiro você tira as oportunidades que podem haver nas relações internacionais. Segundo, você mostra que estrangeiros só querem vir ao Brasil se aproveitar e não tem nada a oferecer, o que é mentira e não procede. E se você acredita nisso, talvez seja pelo fato de você não ter bons amigos estrangeiros. E terceiro, você fala como se os brasileiros tivessem que pagar a escola dos imigrantes, a comida dos imigrantes, as contas dos imigrantes, os remédios dos imigrantes, etc. Meu caro, os estrangeiros pagam contas. Tem gente que rala, que batalha, que acorda cedo e dorme tarde para não ser taxado de estrangeiro vagabundo, assim como você estava querendo fazer. Portanto, repense bem. Porém, não retiro o fato de muitos brasileiros ajudarem os estrangeiros. Eu mesmo sou exemplo disso, mas sem vagabundagens e nem oportunismo. Seria cômico se o Brasil não tivesse na sua identidade tanto de povos estrangeiros. Ao ouvir suas palavras, penso em duas coisas. Ou você nunca viajou, ou talvez você nunca pense em ser estrangeiro, porque senão aprenderias que todos nós somos apenas passageiros nesta terra. São as suas opiniões. Não gosto da forma como você fala de estrangeiros nesse vídeo, mas ainda assim continuarei sendo inscrita no seu canal, pois apesar desse vídeo, eu sei que você é um cara bom e que busca melhorar o mundo. Tchau, tchau e até ao próximo vídeo. E inscreva-se no canal.